Olá, então vamos ao exemplo da parte que eu chamei aqui de parte 5, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, acho que eu chamei parte 5, isso mesmo. É do modelo de presa-predador. Então eu tirei esse exemplo aqui da apostila, o livro do Barreto, tá? Então ele traz aqui nas páginas 137 e 138, ele fala que ele tem um conjunto de equações, tá? E esse conjunto de equações, ele é um conjunto de equações que tem a ver com o modelo de lógica, meu Deus, chamando de vodka o tempo todo esse modelo. Modelo de lógica e Volterra, tá? Para predação. Então ele te dá aqui um par de exemplos, tá? Para esse modelo e te dá instruções aqui para você digitar no teu console e assim, né, obter então os modelos gráficos, como eu estava falando, a resolução dessa parte ela se dá através de modelos gráficos. Então o que eu fiz? Digitei todo o modelo, então lá no material vai estar o par de equações, tá? E aí a gente vai resolver diferente do modelo anterior, em que a gente resolveu pelo método de Euler, tá? No modelo anterior a gente resolveu por Euler, aqui a gente vai resolver através da estratégia da odd, tá? Da estratégia da odd, ok? Então a ideia aqui é você colocar primeiro o par de equações, né? Então ele fala que o y diferencial ordinário, né, em função de t, vai ser um ft em y, ok? E aí você tem primeiro par, né, primeiro y1, em que eu tenho aqui esse conjunto de equações, depois eu tenho o y2, também tem um outro conjunto de equações, e ele fala aqui que o y diferencial é uma matriz, desculpa, né? É uma matriz de duas funções, então por isso que tá aqui nos colchetes, tá? Aí eu tenho que colocar primeiro par de dados iniciais, que nesse caso ele fala então que para o tempo zero eu tenho os y's, né, igual a 10, então esse aqui é a ideia específica. O período da simulação do tempo, né, ele fala aqui que vai ser de 0 a 500, tá? Que nesse caso aqui, nesse exemplo específico, deixa eu só olhar aqui qual a unidade de tempo. Aqui. Qual a unidade de tempo? Provavelmente está aqui no gráfico. Deve ser anos, possivelmente, né? Não, não é. Não pode ser. Não pode ser 6.000 anos. Não. Ele não fala aqui a unidade de tempo. Não fala. Bom, mas se a gente conseguir descobrir, bom. Se não, a gente deixa sem unidade mesmo, tá? E aí ele vai falar para você aqui período, acho que período tem acento, período da simulação, e aí a parte de resolução. Então eu tenho aqui uma matriz M, uma matriz de odd, tá? E aí é por isso que são um par de equações e são 500 tempos aqui, 501, né? Que eu tenho tempo 0 até o 500, então são 501 linhas de simulação, né? Ou de interações. Aí para fazer o gráfico, a mesma coisa da seção anterior, só que agora eu tenho o quê? Um plot dessa minha matriz, tá? E aí eu tenho um plot 2D, porque eu tenho também um plot de matrizes, vocês já vão ver como é que ela vai ficar, tá? Então é basicamente isso, a ideia aqui é você usar a função odd, por isso que a gente está fazendo aqui. E aí a hora que eu boto para carregar, ele fala que ele já dá a solução de um sistema de duas equações. Então ele já te fornece aqui os possíveis valores, tá? Deixa eu só anotar aqui uma coisa, se o gráfico ficou parecido. Ficou assim.
Então ele fala que essa aqui é a equação de, essa aqui é a curva, né, de resposta para esse par de equações, tá? Então essa é a curva de resposta para esse par de equações. Ou seja, vai me definir quem é y1 e y2 para cada uma das situações de tempo, tá? Deixa eu só perceber uma outra coisa aqui no nosso gráfico. Ele fala que solução do sistema de duas equações DO, e aí coloca, deixa eu ver se tem algum detalhe para eu comentar. Não. Então, o y2, né, que vai ser a presa 2, ela vai aumentar com o tempo, tá? E depois diminui e quase que encolhe aqui também, né? Ou seja, tem duas possibilidades, ou a resposta tá aqui dentro dessa linha. O par de equações, se repara que um aumenta, o outro diminui, tá? Então, esse aqui é o par de equações par de possibilidades possíveis para essa equação, tá? Basicamente é isso, gente. Não tem muito o que comentar. O par de equações é esse, né? O vetor resposta são os vetores dados, ok? E aí esse comando ele vai te possibilitar muitas coisas. O odd, né? Uma delas é resolver então pares de equação, tá? Pares de equação. Então a gente não tem muito mais o que comentar aqui, a não ser as possibilidades de resposta de y1 e y2 com o tempo, mas que tudo depende, obviamente, dos teus dados iniciais. Aqui a gente está fazendo uma super suposição a partir do exemplo que ele deu aqui nesse livro, tá? É isso, muito obrigada e até a próxima.